Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer a mecânica quântica e a física quântica explicada por animação. Os fundamentos da mecânica quântica são explicados pela seguinte experiência. Imagine que temos uma parede com duas fendas. Imagine que atiramos bolinhas, uma de cada vez. Atrás da parede tem uma cortina. Cada vez que uma bolinha atinge a cortina, aparece uma marca. Quando as bolinhas acertam no mesmo lugar, a marca fica mais forte. Algumas bolinhas passam pelas fendas rebatendo em ângulo, mas a maioria seguem numa linha reta. Depois de um tempo, haverá muitas marcas na cortina. As marcas mais intensas estarão diretamente atrás das fendas. Agora, imagine que as fendas são bem pequenas. E o resultado será diferente. Um padrão listrado vai aparecer. As bolinhas nunca atingem a cortina nas áreas entre as listras. Todas as partículas no universo produzem esse padrão listrado, desde que elas e as fendas sejam bem pequenas. Não importa quantas vezes a experiência se repita, nem o tipo de objeto que usaremos no lugar das bolinhas, o resultado será sempre igual. Só um fenômeno conhecido pode explicar isso. São as ondas. Quando uma onda passa por uma abertura, ela se espalha do outro lado. Se são duas aberturas, duas ondas são produzidas. Tendo duas ondas, elas interagem uma com a outra. Às vezes se reforçando, às vezes se cancelando, e criam um padrão listrado. É exatamente o mesmo padrão que vimos anteriormente, significando que, na verdade, todos os objetos se comportam como ondas. Mas se todos os objetos se comportam como ondas, por que não vemos um padrão listrado para as bolinhas grandes? Objetos grandes têm muito mais energia do que os pequenos. Ondas têm mais energia por terem uma frequência mais alta. Quando ondas de alta frequência se interagem, o padrão é diferente. Objetos grandes têm mais energia e assim se comportam como ondas de alta frequência. Eis porque objetos grandes não produzem um padrão listrado
como os pequenos fazem. Entretanto, aparece um problema. Para uma onda apresentar um padrão listrado, cada uma deve ter passado de uma forma simultânea pelas duas fendas, gerando duas novas ondas para interagirem entre si. Mas estamos disparando apenas uma bolinha de cada vez. Significa que cada bolinha, de uma forma muito estranha, está passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, produzindo listras. Veremos se acontece a mesma coisa bloqueando uma das fendas. As listras simplesmente desaparecem. Agora a maioria das marcas estão diretamente atrás da fenda aberta. Vamos bloquear a outra. Agora as marcas estão atrás dela. Mas, abrindo as duas fendas, as listras retornam. Locais que foram muito atingidos quando uma das fendas estava fechada, agora não recebe nenhuma marca. Isso significa que cada bolinha precisa ter passado de uma forma simultânea pelas duas fendas para formar as listras. Vamos testar colocando um detector em cada fenda. Devemos esperar que ambos detectores indiquem que a bolinha passou de uma forma simultânea por eles. Entretanto, isso não acontece. Cada bolinha passa por uma ou outra fenda, nunca pelas duas. Além disso, com os detectores, as listras desaparecem. Agora, as linhas mais fortes estão bem atrás das fendas, bem como quando bloqueamos uma delas. Vamos tentar colocar um detector em uma só das fendas. E isso resulta no mesmo efeito dos dois, provando o desaparecimento das listras. Embora possa prever qualquer tentativa de descobrir por onde as bolinhas passaram, e demonstra a força a passar por apenas uma das fendas, não nas duas. Um detector ou dois tem o mesmo efeito porque, uma vez que sabemos que a bolinha passou por uma fenda, automaticamente sabemos que ela não passou pela outra. A bolinha só passa pelas duas fendas quando não tentamos descobrir por onde ela passou. Se tentarmos descobrir, então ela vai passar apenas por uma das fendas. E se colocarmos detectores em ambas as fendas, mas fecharmos nossos olhos? Não saberemos o que acontece porque estamos vendados. Mas saberemos o que a matemática que descreve as ondas tem para nos revelar. Quando as ondas passam por um detector, são alteradas de maneira que não mais podem interagir uma com a outra.
significando que as listras vão desaparecer mesmo que não estejamos observando. Os detectores terão esse efeito por si próprio. Entretanto, a matemática indica que cada onda ainda passa de uma forma simultânea pelas duas fendas, mesmo com os detectores presentes. Mas, quando abrimos os olhos, sempre vemos o detector indicando que a bolinha passou por uma fenda, nunca pelas duas. Cada onda ainda passa de uma forma simultânea pelas duas fendas, mesmo com os detectores presentes. Mas quando abrimos os olhos, vemos que o detector indicou que a bolinha passou só por uma ou outra fenda, nunca pelas duas. Isso quer dizer que a bolinha deve ser mais do que apenas uma onda. A onda apenas descreve a probabilidade de onde veremos a bolinha quando observamos. A probabilidade dela estar em uma determinada localização é dada pela amplitude de uma onda. E a maior amplitude indicando a localização. Será maior a probabilidade de que veremos a bolinha lá quando olhamos, significando que jamais poderemos saber simultaneamente a posição em dado momento de um objeto antes da onda atingir o detector. Sabemos exatamente em que direção está o impulso, mas não sabemos nada sobre a posição do objeto. Apenas um minuto depois, ou após o objeto atingir o detector, saberemos exatamente sua posição, mas não conheceremos a direção do momento. Não apenas não conseguimos medir de uma forma simultânea a posição e o momento de um objeto, como o objeto não possui uma posição nem um momento definido até que observamos. Se a bolinha sempre tivesse tido uma posição definida, não poderia passar por ambas as fendas simultaneamente, e dessa forma seria necessário ela passar para produzir um padrão listrado. Mas se todos os objetos são apenas uma onda de probabilidade, até que são observados, então significa que os detectores e todos os objetos que as bolinhas interagem são apenas uma onda de probabilidade também. Suponha que nós colocamos um objeto atrás de cada uma das fendas. A bolinha vai derrubar os dois objetos, conforme passa pela fenda. Se fecharmos nossos olhos, a onda de probabilidade passar por ambas as fendas e cada objeto derrubando também, acaba virando uma onda de probabilidade. Assim que cada bolinha passa pelas duas fendas, cada objeto fica de uma forma simultânea em pé e também derrubado. Não importa o quanto esperamos depois que as bolinhas tenham atingido os objetos, cada um ainda tem a probabilidade de ainda estar em pé, assim como tem a probabilidade de ter sido derrubado. Matemática que descreve ondas de probabilidade, nenhum resultado é certo. Será apenas quando abrirmos os olhos que veremos um ou outro resultado. Não é apenas que nós não saibamos o resultado até olhar. Parece que até o universo não sabe qual objeto está em pé, qual está derrubado, até que abrimos os olhos e verificamos o resultado. Para explicarmos o porquê disso e o que quer dizer sobre a natureza fundamental do universo, vamos falar do giro.
A direção do giro de uma partícula pode ser descrita por uma seta imaginária. Partículas girando em direções opostas têm suas setas também opostas. As partículas são muito diminutas para vermos o giro com os nossos olhos, mas temos detectores que nos dirão se o giro está apontando para a placa vermelha ou para a placa azul. Imagine que já sabemos o giro antes do tempo, porque já havíamos medido antes e alinhado o detector nessa direção. O detector nos dará o mesmo resultado medido antes. Mas, se o giro medido anteriormente não estiver na mesma direção do detector, então é porque o ato de medir acaba alterando as coisas. Simultaneamente, não é possível medir o giro de uma partícula em mais de uma direção ao mesmo tempo. E se quisermos saber a direção do giro na horizontal, vamos precisar rotacionar o detector. Então, dessa forma, podemos dizer que o universo não sabe o que um objeto está fazendo até que ele seja observado? A resposta está no ponto de que nós podemos produzir pares de partículas que sempre giram em direções opostas. Se os dois detectores estiverem alinhados na mesma direção, então, quando o giro de uma partícula for detectado, sendo em direção da placa vermelha, o giro da parceira será sempre em direção à placa azul. E isso é verdadeiro em 100% das vezes. É ainda mais verdadeiro na grande maioria das vezes que inclinamos os detectores em 45 graus. Sabemos por experimentação que se inclinarmos em 45 graus, quando o giro de uma partícula é em direção à placa vermelha, o da outra será em direção ao da azul, na vasta maioria das vezes, ou talvez 85% das vezes. Imagine que ambos detectores estão perfeitamente alinhados na posição diagonal. Saberá o universo, antes do tempo, se a partícula a ser medida estará em direção à placa vermelha e que, portanto, o giro da segunda estará indo para a placa azul? Se o universo sabe de antemão que o giro da segunda partícula será para a placa azul, isso vai significar que também precisaremos saber que o da outra será para a placa vermelha. Mesmo se rotacionarmos seu detector em 45 graus, tanto para a posição vertical como horizontal. Assim, se o universo sabe o resultado da leitura diagonal de antemão, também saberia o resultado se um detector for virado na vertical e o outro na horizontal. As duas partículas possivelmente estariam girando em direções opostas, mas, usando de fato, fazemos o experimento, mas não é o que acontece. Quando os detectores são inclinados em 90 graus, não existe correlação entre os giros medidos das duas partículas. Quando estão em 90 graus, os giros têm a mesma chance de estarem na mesma posição
ou em posições opostas. Assim, se assumirmos que o universo sabe de antemão o resultado das medições, entramos em contradição. Acreditar que o universo sabe a resposta implica que, na maioria das vezes, a medida vertical de uma partícula deve estar em oposição à medida horizontal da segunda partícula. Mas sabemos que as coisas não funcionam assim. A implicação aparente é que o universo não sabe de antemão a direção do giro e só decide quando é efetivamente observado. Também implica que, quando o giro de uma partícula é medido, ele manda instantaneamente uma mensagem para sua parceira girar ao contrário. Cada partícula decide para qual lado girar apenas quando é observada. Daí, necessitamos a mensagem instantânea de uma para outra, para garantirmos que as duas sempre decidirão girar em oposição quando os detectores estiverem alinhados. E isso é verdadeiro, não importando a distância que se afasta uma da outra. Mesmo que estejam em lados diferentes do universo, quando fizermos a nossa observação, a mensagem instantânea acontece. Até observarmos as partículas, seus giros não são nada além de probabilidades. Mas precisamos observar apenas uma das duas, para que simultaneamente decidam para que direção girar. Se tudo no universo é feito de partículas, inclusive os próprios detectores, então eles próprios são apenas probabilidades até serem observados. Pela matemática que descreve as probabilidades das partículas. Não é passar pelo detector que causa a decisão da partícula de girar para lá ou para cá. Passar pelo detector emaranha o detector e a partícula, da mesma forma que duas partículas estão emaranhadas. No momento que olhamos o detector, parece que ele manda uma mensagem instantânea para a partícula, de maneira que a medição irá concordar com a direção do giro dela, da mesma maneira que duas partículas parecem se comunicar instantaneamente. Existem muitas explicações possíveis do que de fato ocorre, de como interpretar os resultados. E isso, é claro, é um objeto de um intenso debate. Mas, se de fato temos essas mensagens instantâneas que ultrapassam a velocidade da luz, cria-se uma situação interessante com a relatividade de Einstein. De acordo com sua teoria da relatividade, diferentes observadores não concordam sobre qual entre dois eventos aconteceu primeiro, e um não estaria nem um pouco mais certo do que o outro. Do ponto de vista dos observadores, a partícula direita foi vista antes e causou a mudança do giro da esquerda. Do outro ponto de vista, a esquerda foi vista antes e provocou a mudança na direção da direita. Dessa forma, não podemos saber qual desses eventos é a causa e qual seria o efeito, já que ambos os pontos de vista são igualmente válidos. Na realidade, de acordo com a mecânica quântica, sequer podemos saber qual partícula é qual. Imagine que temos duas partículas num container. Cada uma delas não tem a sua própria onda de probabilidade individual. Só existe uma onda de probabilidade que descreve a possibilidade de medir as duas partículas em cada combinação de posição possível. A probabilidade que a partícula 1 esteja numa direção e a 2 esteja em outra, que seja exatamente igual à probabilidade de que elas estejam em direções invertidas. Assim, não conseguimos sequer saber se a partícula que estamos medindo seria a mesma que medimos mais cedo.
se pensarmos que o container é o universo inteiro, isso implica que o universo é apenas uma onda de probabilidade, determinando a probabilidade de todas as partículas que existem. Mas, se nós próprios somos feitos exatamente dessas mesmas partículas, então por que seria nosso ato de observar algo ser tão fundamentalmente diferente de tudo mais no universo? Este é o maior mistério científico e filosófico de todos os tempos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.